Hoje o momento da pregação vai ficar um pouco mais bonito, tá bom? Bom dia, gente. Primeiramente, mais uma vez. Hoje a Vânia vai fazer a pregação comigo. Eu acho que faz todo sentido, né? Chegamos juntos, fazemos a pregação juntos, e saímos juntos, e vamos para São Paulo juntos, e morreremos juntos, e vamos para o céu juntos. Vânia vai fazer uma oração, tá bom? E aí a gente começa aqui o nosso tempo, tá bom? Querido Deus e Pai, maravilhoso, altíssimo, Deus digno. Deus, como é bom estarmos aqui juntos diante da Tua igreja, Deus, para honrar o Senhor. Deus, como é difícil estar aqui nesse momento, nos dê forças, Pai, para conseguir fazer essa aula até o final. Eu sei que é um momento de muitas emoções, porém é um momento necessário, Deus, para o nosso crescimento da nossa família, crescimento da igreja, que hoje também é nossa família. Amamos cada um aqui, o Senhor sabe, Deus, de como nós demos a nossa vida a essa igreja e de tudo, Deus, que a gente se dispôs a fazer até aqui. Mas estamos aqui, Deus, para honrar o Senhor e te agradecer por cada um que está aqui hoje. Que o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, venha direcionar essa aula em tudo que for falado e que cada palavra que venha sair das nossas bocas venha ser para honrar e glorificar apenas o Senhor Jesus. Que hoje a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, nos dê muito amor e paz nessa manhã e muita força e coragem para continuar, Deus, ao caminhar. Obrigada por Cristo Jesus, obrigada pela vida do meu marido, que o Teu Santo Espírito venha guiá-lo nesse momento, onde ele fará a maior parte da aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, deixa eu dar aqui um contexto, né? Quem sabe que eu e Vânia estamos nos mudando para São Paulo, estamos voltando essa semana para São Paulo, a gente comunicou toda a igreja, nós explicamos o motivo, né, crescimento do nosso casamento, ajudar o Pietro e a Estela a poderem crescer e também o nosso foco de poder crescer espiritualmente. E nós entendemos que essa nossa decisão não vai só levar um crescimento para nós como família e discípulos, mas para vocês aqui também. Então, para a gente não perder o foco, esse culto ainda continua sendo um culto para Jesus, um culto para adorar o nosso Deus. Tem todo o contexto de, meu e da Vânia, de a gente estar indo embora, mas que a gente não venha perder o nosso coração do foco que é estar ligado com Jesus no que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então tem toda uma carga emocional que a gente entende, mas a gente não pode perder o nosso coração de olhar para a cruz e olhar para Jesus. Eu vou falar algumas coisas aqui, contando um pouco da história, de como que nós chegamos aqui. Eu acho que faz todo sentido, esse nosso contexto, mas eu quero pedir para que você não perca o foco, novamente, de olhar para Jesus, tá bom? Alguns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu fiz um curso de oratória, e foi muito bom, mas teve uma técnica que era para eu ter aprendido, que eu não aprendi, mas eu acho que hoje vai cair muito bem, que é a tática do chorinho, que é quando você faz a pregação chorando o tempo todo. Então eu acho que hoje vai cair muito bem aplicar essa tática hoje, tá bom? Então se vocês me verem chorando, considerem aí, tá bom? Mas é um momento muito especial para mim e para a Vânia, e ver esse salão cheio para nós é muito emocionante, tá bom? Vânia já orou, então já vou entrar aqui no tema. E eu quero começar com uma história de um senhor chamado Alfredo. Quem conhece o Alfredo aqui? Que bom, é uma igreja que não mente porque vocês não conhecem o Alfredo. O Alfredo é meu amigo e eu conheço o Alfredo. O Alfredo ele tem 82 anos. O senhor Alfredo. E o senhor Alfredo ele sempre dizia para todas as pessoas, principalmente as pessoas da família dele, que ele tinha um propósito eterno na vida dele. E ele falava com muita empolgação, com muito ânimo.
eu tenho um propósito eterno de vida. E aí um belo dia o seu Alfredo reuniu toda a sua família, os filhos, os netos, bisnetos, e ele falou para a família: hoje eu vou mostrar para vocês o meu propósito eterno. E aí já foi aquela choradeira, eram os netos chorando, o vovô vai mostrar o propósito eterno, e eles achando que era algo muito espiritual. E aí o seu Alfredo saiu mancando ali da sala, deixou a família reunida, foi no quarto e ele veio com uma caixinha, desse tamanho assim a caixinha com uma fita isolante, né? E ele veio todo assim, ficou no meio da sala com a família, e o povo já chorando, ansioso, com expectativa do que seria esse propósito eterno do seu Alfredo. E aí o seu Alfredo abre a caixa e olha o que tinha na caixa. Tampinhas de garrafa. E aí todo mundo caiu na risada. Vovô, esse é o propósito eterno do Senhor? O que isso tem a ver com a eternidade? E o seu Alfredo respondeu: tem tudo a ver com a eternidade. Enquanto tiver refrigerante no mundo, o meu propósito continua. Qual a moral da história? Às vezes o propósito eterno de alguém não parece grandioso para alguns, mas para a pessoa é tudo. Há 8 anos atrás, eu e Vânia viemos com mais 6 pessoas e viemos com um propósito eterno para cá. Viemos com muito medo. Vocês não têm noção que é o mesmo medo que a gente está voltando para São Paulo agora. Esse miserável não sai de nós, e a gente vai ter que ir com ele. Mas também nós viemos porque nós sentimos profundamente o chamado de Deus para um propósito eterno, que é a igreja. Amém. Que é vocês. Esse propósito eterno que Deus colocou no nosso coração era implantar a igreja, mas uma igreja que brilhasse como a luz de Jesus. Amém. E nós estamos aqui, 29 de junho de 2025, com um propósito eterno estabelecido. Não por essas pessoas falhas, pecadoras, mas pela graça e misericórdia de Jesus. Nós deixamos nossa família, muitas que sabem, perdi minha mãe depois de 1 ano e meio que eu estava aqui, minha mãe faleceu, muito difícil para mim, mas deixamos a nossa família em São Paulo, e muitos de vocês também deixaram a família de vocês para estudar na USP, a maioria aqui basicamente, e na verdade nós nos tornamos a família um do outro. Eu acho que foi um casamento perfeito. E hoje, enquanto nos preparamos para retornar para São Paulo, não é um adeus. E vocês sabem que não é um adeus. Mas nós só estamos reafirmando esse vínculo eterno que temos com o corpo de Cristo, a igreja, a sua noiva. Nós não estamos apenas unidos. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas nós não estamos apenas unidos agora pelo tempo, porque a gente chegou aqui em 2017 e a gente encontrou vocês e vocês nos encontraram. Não, nós estamos unidos pelo propósito eterno, uma vida com Cristo, e nós sonhamos em estarmos juntos na eternidade com Deus. Amém. E esse propósito eterno tem alguns pontos interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Esse propósito eterno, Deus nos chama a viver algo maior que nós. Aqui em 2 Timóteo capítulo 1,
o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Versículo 9: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. O texto nos fala, aqui dando um contexto, Paulo fala para Timóteo que Deus nos salvou, e acho que aqui ninguém duvida disso. Jesus nos chamou para uma vocação, também acho que ninguém duvida disso. Mas Ele não chamou por causa dos nossos méritos ou por causa dos nossos bons talentos. Deus não precisa de nós para implantar a sua igreja ou para fazer a sua igreja avançar. Ele simplesmente quer contar comigo e com você no processo. Mas Ele não precisa. Deus faz isso por uma própria determinação da sua graça. Ou seja, somos chamados a viver para algo maior que nós, o reino de Deus. Por exemplo, ao longo da história, sabemos que o homem é pecador, que o homem é falho, que o homem faz coisas muito, mas assim, muito ruins mesmo ao longo da história. Mas também o homem tem suas virtudes. Deus fez um ser inteligente, de habilidades. Às vezes alguns usam isso para o mal, mas um homem tem suas virtudes, seja cristão ou não. Por exemplo, algumas virtudes, alguns feitos incríveis que o homem fez ao longo da história. A primeira, as pirâmides do Egito, é algo magnífico. Se você parar para estudar as pirâmides, como que os homens fizeram as pirâmides sem tecnologia, mas algo tão lindo e tão belo. 2.500 anos antes de Cristo. Não tinha trator, não tinha o que nós temos hoje. Mas o homem construiu. O avião. Hoje a gente consegue ir de um país para o outro em horas. Criação do homem. A chegada do homem à lua, algo que era impossível aos olhos dos homens. Mas o homem conseguiu. E já foram acho que umas 3, 4 vezes, se eu não me engano. E com isso o homem mostrou com esforço que é possível ultrapassar até os limites da nossa mente. E a internet, que hoje, quando acabam os nossos dados móveis, é um caos, né? Não vivemos sem internet. Para trabalho, para estudo, e seja lá o que a gente faz por meio da internet. O homem fez coisas incríveis, que a gente poderia aqui mencionar inúmeras outras. Mas a igreja não foi feita pelo homem. A igreja não é uma ideia da mente do homem. Não nasceu de um grupo de pessoas. A igreja é um projeto eterno do coração de Deus. Amém. A igreja foi uma determinação da graça de Deus para mim e para você e para aqueles que vão aceitar essa graça por meio de Jesus. Mateus 16, Jesus fala: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja de Jesus. E as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não poderão vencer. A igreja, ela tem a ver com coisas eternas. A igreja é um ambiente espiritual. E todos nós, mesmo sendo pecadores, diferentes, sendo de outras cidades, tendo outra criação, nós fomos reunidos por Jesus para esse propósito eterno, que é a igreja. Amém. E o propósito da igreja é ser uma família. E o propósito dessa família é levar Cristo ao mundo. É fazer discípulos. Edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros,
amar uns aos outros, servir uns aos outros. E foi isso que nós procuramos fazer em 2017, quando nós chegamos aqui. Isso aqui é o início da nossa igreja, para quem nunca viu essas fotos. Assim era o nosso culto. Na primeira casa que a gente fazia o culto, era assim. Não tinha caixa de som, não tinha microfone, eram ali 10 pessoas, em uma garagem, mas tinha muita convicção do nosso chamado para essa cidade. Não tínhamos um grupo de louvor, era um carrão que o JP fez de madeira, era uma mesa no meio do culto. O culto era à noite, a gente fazia as reuniões às 6, e quando a gente acabava, a gente tinha uma boa comida, e um bom convívio, e uma boa edificação. A foto aqui do Biage, o Vitão estava aqui desde o começo, né, Vitão? Lá evangelizando no Biage com a gente. Essa foto aqui, eu estava em São Paulo ainda, e a Vânia já tinha vindo para cá, eu cheguei alguns dias depois. E foi assim que começou a igreja. E é assim que nós estamos hoje. E Deus tem fé que isso vai continuar crescendo. Porque o crescimento não depende de nós, depende da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Amém. E viemos para cá para falar sobre Jesus. Viemos com muito medo, como eu falei, mas com convicção de fazer discípulos de Jesus. Edificar o reino. E de alguma forma nós encontramos cada um de vocês. E vocês tiveram o coração de aceitar a mensagem de Jesus. Conheça a história de cada um aqui. Por mais que o Ivan não esteve nos estudos, mas a gente influenciou de alguma forma cada batismo, cada vida aqui. E nós somos gratos porque foi um privilégio. Eu não sei porquê, não sei como que Deus fez isso, porque Ele é soberano, mas de alguma forma nós encontramos cada um de vocês. E você que está estudando a Bíblia, que está aqui hoje, ou que está decidindo, que está calculando isso, saiba de uma coisa, que Deus está te chamando para esse propósito também. Não é só para quem já faz parte da igreja. Ele está chamando você. E saiba de uma coisa que parece humano isso aqui. Pessoas que falam de um livro, pessoas que cantam canções aqui antes da mensagem, um espaço agradável. Aos domingos a gente faz o almoço, e é muito legal e é muito especial poder estar aqui, e isso parece que é algo humano, mas isso aqui não é humano. A igreja é algo espiritual, é onde Jesus habita, é onde Ele fala conosco, é onde Ele nos encoraja. Por isso que a igreja é importante para nós cristãos, porque ela é espiritual. Então quero te encorajar, você que está estudando a Bíblia, pense nisso. Se você aceitar ser um discípulo de Jesus, você vai fazer parte de algo espiritual. Amém. Que vai mexer com a sua história, com sua vida. Porque Deus está te chamando. Quando a gente vê aqui Mateus 16, e Jesus aqui fala que é sobre essa pedra que Ele iria edificar a igreja dele, está falando de Pedro. E quando Jesus morreu e Ele voltou aos céus, Pedro foi o líder da igreja.
e ele fala que as portas do Hades não poderão vencê-la. Cara, Jesus já está prometendo a vitória para nós. Isso aqui é jogo ganho. É como se fosse entrar na partida de futebol. Está tendo agora a Copa do Mundo de clubes. E a gente vê lá o melhor time, que não é o Flamengo, que não é o Palmeiras. Com certeza não vai ser, vamos orar para isso. E a gente vê o Manchester City, que é o melhor time. E aí junta eu, o Edson aqui, o Robson, os irmãos, e fala assim: vamos jogar, mas tá ganho já, cara. Mas é impossível. Não, tá ganho. E a gente entra no campo, sem técnica, no caso eles, porque eu tenho. E no final o placar é 5-0 e você fala: como que aconteceu isso? A gente não sabe. Foi assim que viemos para cá. Tivemos questões sérias do próprio time missionário quando a gente chegou aqui. E foi assim que nós viemos para cá. Não tem como dar errado. Pensamentos pairaram pela nossa mente? Sim, não vou mentir. Medo? Sim. Medo de frustrar? Sim. Mas quando a gente olha para essa escritura, quem está na igreja, a vitória é certa. E o inferno pode se levantar contra a igreja. Jesus promete, não vai vencer. Amém, glória a Deus. Não vai vencer. Amém. Foi assim que viemos para cá. E é assim que vocês precisam continuar. É assim que vocês precisam pensar. Vamos continuar vencendo. Vamos lidar com os nossos pecados que tem. Todo lugar tem ser humano. Mas a vitória com Jesus é certa. A minha presença aqui e da Vânia, nesses 8 anos que está fazendo, irmãos, foi uma parte mínima do plano eterno de Deus. Mínima, 8 anos. Para um Deus eterno, para um propósito eterno, é pequeno, uma parte. Mas o plano agora é que vocês precisam continuar. Vocês precisam dar continuidade. O que for bom, continuem. O que não foi, mudem. Mas sigam o plano. Sigam confiando em Jesus. Sigam tendo fé em Jesus. E falar sobre a igreja e propósito eterno, não pode deixar de falar de amor. Uma escritura que me encoraja bastante, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo falando para a igreja de Tessalônica, sentindo assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre a igreja, ele está falando da afeição que ele tinha pela igreja, e ele fala que ele não deu apenas a mensagem do Evangelho, mas que ele havia dado a própria vida por aquelas pessoas, pelo amor que ele construiu com aquelas pessoas. E eu me lembro muito do bumerangue. Alguém que já jogou o bumerangue, mas você teve sucesso, assim, ou voltou e pegou na sua cabeça? Lucy. Lucy. Sabe, o amor, ele é como um bumerangue, não o do Lucinho, mas é como um bumerangue, porque você lança ele com força e com a intenção certa, ele vai voltar para você. E essa é uma boa ilustração do que vivemos aqui nesses 8 anos.
Nós viemos aqui para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. A gente não sabia o que nós iríamos encontrar aqui, como que seria o processo. Entregamos nosso coração, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa casa. A nossa casa sempre foi a própria igreja. Entregamos os nossos sonhos. Demos tudo mesmo. Se o nosso tudo para alguém aqui não for suficiente, eu sinto muito. Eu queria ter dado mais, se faltou alguma coisa. Mas nós recebemos algo ainda maior com essa atitude nossa. Que tudo que demos voltou para nós como um bumerangue. A gente atirou isso, mas recebemos com uma proporção muito maior do que nós demos em relação a vocês. Nós recebemos o amor de vocês. O carinho de vocês. A fidelidade de vocês. A integridade de vocês. A honra de vocês. O serviço de vocês. E nós queremos agradecer a cada um aqui. Seja você que está aqui desde o começo, ou seja você que se batizou, o último batizado da igreja. Do fundo do meu coração e da Vânia, do Pietro e da Estela, obrigado por tudo que vocês fizeram por nós nesses 8 anos. Obrigado pela ajuda com nossos filhos, quando a gente precisou. Obrigado pela amizade, amizades profundas que eu sei que eu vou, mas eu sei que eu vou manter aqui. Obrigado pelos tempos difíceis que houveram, porque isso ajudou eu e Vânia a poder crescer, e poder olhar para o nosso coração e ter a oportunidade de poder mudar e na próxima oportunidade tentar fazer o certo. Obrigado pelos puxões de orelha que alguns deram aqui em mim na Vânia. Foi válido, foi importante. E para nós é muito considerável. Obrigado pela integridade de cada um aqui de vocês. E obrigado pelo trabalho da igreja. Nós tivemos um privilégio enorme de encontrar vocês. Temos nossos pecados, todos nós. Precisamos melhorar muito, porque o padrão é Jesus, não é liderança, não é igreja, e nós sabemos disso. Mas eu sempre vi uma igreja muito trabalhadora. Eu vi uma igreja muito disposta a fazer a vontade de Deus. E isso parte do coração de cada um de vocês. É o coração individual de um discípulo de Jesus. E nós vimos isso, muito claro. E nós somos gratos. Porque, acredito eu, que estamos saindo, mas a igreja está bem espiritualmente. Temos que lidar com nossas coisas, mas a igreja está bem espiritualmente. Mas isso não é porque eu e Vânia estávamos aqui. É porque cada um paga o preço de querer agradar a Jesus, de viver como discípulo. Amém. E isso é a igreja, na verdade. E nós queremos agradecer especialmente pelo amor com que vocês cuidaram do Pietro e Estela nesses 5 anos. Eles cresceram vendo Jesus nos braços e nos exemplos de vocês. Pietro e Estela sabem o nome de cada um aqui. E eles amam cada um de vocês. Sabe, é isso que a gente vai levar no nosso coração para sempre. Foi o que eu falei. Nós estamos unidos com um propósito eterno. Nossos filhos amam a igreja, mas porque desde bebês eles se sentem amados por vocês. Obrigado. Tudo que vemos aqui em Ribeirão, vocês podem achar que foi muito, mas tudo isso voltou para nós, porque Deus é bom. Sejam as coisas boas feitas por mim e por Vânia, sejam...
sejam as coisas ruins. Tivemos bem mais coisas boas, graças a Deus. Amém. Mas falhamos com pessoas, erramos com pessoas. Isso faz parte do pacote. Somos falhos e pecadores. Mas independente de ser coisa boa ou de coisa ruim, as coisas voltam. Colhemos coisas boas, não porque merecemos. Nós sabemos disso, que nós não somos merecedores de nada. Ou se vocês escolheram coisas boas, talvez de mim e da Vânia, nesse tempo que vocês estão aqui, o fato não é que ambas as partes merecem alguma coisa, o ponto não é esse. Mas isso acontece porque é a lei de Deus. Aqui em Gálatas 6, fala, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós colhemos o que plantamos. Uma palavra gentil que você manda para alguém hoje, pode voltar com um abraço para você amanhã. Um perdão lançado agora pode voltar como uma amizade restaurada amanhã. Uma ajuda silenciosa hoje pode voltar como um socorro inesperado depois. Um esforço para ter uma amizade espiritual e íntegra entre um irmão e uma irmã pode voltar como um namoro lá na frente. Ter um esforço para ter tempo com pessoas pode gerar amizades profundas lá na frente. Um esforço vulnerável das suas fraquezas pode aproximar pessoas fiéis à sua vida. Nós colhemos o que semeamos. E a pergunta para nós essa manhã é: o que você tem lançado nos outros ultimamente? Amor? Se você lança amor, o que você vai colher? Você tem lançado ultimamente para as pessoas indiferença? Julgamentos? Perdão? Amizade? Ajuda? Às vezes nós queremos algo de coisa que nós não estamos semeando. E isso não tem nada a ver com Bíblia. Nós colhemos aquilo que semeamos, tanto em nossa vida individualmente, tanto com pessoas. Faz sentido isso? Sim. Lembre-se disso. Estamos saindo daqui uma parte nossa triste, porque amamos vocês, mas saímos daqui com nossa consciência tranquila. Tranquila. Mas eu creio que o que nós recebemos também foi o que vocês receberam de nós e vice-versa. E não tem como falar desse propósito eterno de Deus na igreja sem falar na missão. Aqui em João, capítulo 15, o próprio Jesus falando aqui: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus nos trouxe aqui simplesmente para plantar a igreja. Saímos de São Paulo com esse objetivo claro. Se
sacrifiquem, né, e deem tudo que vocês têm para Deus. E Deus vai fazer as outras coisas. Deus trouxe pessoas pecadoras, falhas, para implantar a sua igreja. E se hoje estamos aqui como igreja, Deus usou essas pessoas para sair de São Paulo e vir para cá. E isso aqui não tem glamour? Isso aqui não tem nada de especial. Foi um dever como discípulo. Foi um dever. 8 anos. O que houve, coisas boas, coisas ruins, acertos, erros, emoções, alegrias, tristezas, um monte de situações e sentimentos ao longo desses 8 anos. Mas independente do que houve, nós como igreja temos frutos espirituais a Deus. Amém. Começou aqui e permanece aqui. Amém. E hoje eu posso dizer, junto com Vânia, e vocês também deveriam dizer, com a paz no coração, a semente foi lançada. DSRP, quem não conhece da USP? Alcançamos casados, solteiros. A raiz está firme. O alicerce da igreja foi posto. E os frutos começaram a aparecer. Vocês são esses frutos visíveis. E vocês sendo frutos, vocês deram outros frutos. E esse é um sinal que Jesus está aqui na igreja. Amém. Porque em João 15 ele fala que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Continue, Jesus está com vocês. Amém. E Ele vai estar indo conosco para São Paulo também. Amém. Ao longo desses 8 anos como igreja, eu não posso falar com quantas pessoas nós estudamos a Bíblia. Porque foram muitas pessoas. Quem está aqui desde o começo sabe. Muita gente. Mas hoje nós somos em média de 30 a 40 membros. E eu acho que é bom passar um número para vocês, que eu acho que é importante a gente ter uma contemplação maior como igreja. Eu não posso falar com quantas pessoas a gente estuda a Bíblia, mas o número que eu acho que é importante passar é passar para vocês que mais de 70 pessoas fizeram parte dessa igreja. Em 8 anos, passaram aqui mais de 70 pessoas. Algumas pessoas viraram membros da igreja, outras voltaram para São Paulo, outras se mudaram para outras cidades, e algumas, infelizmente, abandonaram o convívio. E tudo bem, são as decisões das pessoas. Mas o fruto da igreja foi estudar a Bíblia com essas pessoas e batizar as pessoas. Amém. Decisões que elas tomam, é cada uma com Deus. Mas o fruto da igreja, que é anunciar e fazer discípulos, nós temos frutos. Amém. E temos dado frutos até hoje. Porque nesses 8 anos, eu não me lembro de estar com líderes aqui e falar, cara, a gente está sem nenhum estudo. Não me lembro em 8 anos. Ter um estudo, não está indo bem, cara, evangelizei alguém. Não lembro. E isso é fruto de uma igreja com coração na missão. E isso é muito especial. Um ótimo fruto que vejo na igreja são os casamentos. A maioria aqui veio do 0 quilômetro. Namorou na igreja, noivou na igreja, estão casados na igreja. E tem tido ótimos casamentos.
Somos hoje aqui 7 ou 8 casais aqui, se eu não me engano. Eu acho que é um ótimo fruto para uma igreja de 8 anos. Incrível. Um ótimo fruto, o grupo dos jovens profissionais, irmãos que se formaram na USP, que fecharam o ciclo, tem esse grupo, eu acho que é um ótimo fruto. Universitários, um ótimo fruto. Nós temos frutos para mostrar para Deus. Nós vimos aqui as fotos anteriormente. Olha a estrutura que a gente tem hoje. É um fruto de ofertas, de um coração disposto a poder fazer com que o reino cresça. Para a gente estar aqui desde o começo, uau, vocês não têm noção o quanto que é gratificante ver o que nós temos hoje como igreja. Sabe? Temos frutos. E ter pessoas, eu quero falar aqui em especial, ter pessoas como Caio e Priscila, pessoas assumindo essa responsabilidade de continuar o trabalho, de querer crescer espiritualmente, de ver fruto de pessoas que estão dispostas a servir e dar o melhor para Deus. Gente, isso é muito encorajador. Talvez esses são frutos que a gente vê e entende que não foi humano. Não foi com as minhas forças e da Vânia. Foi por meio de Jesus. Caio e Priscila é um desses frutos. Que temos orgulho. Bom, vamos dizer assim. Eles têm essa fala, né? Orgulho bom. Mas é um privilégio poder ver. E falar do Caio é muito fácil, né? Eu acho que se qualquer um aqui que se tornou discípulo aqui, né? Ribeirão Preto, fosse assumir o lugar que o Caio e a Priscila vão assumir, que é a igreja, eu acho que eu e Ivânia poderíamos dizer, eu falo com muita propriedade porque eu conheço, né? Porque a gente participou e conhece todo mundo, né? Mas o Caio é um irmão diferente. O Caio é um irmão diferente porque o Caio não foi batizado aqui. Mas Deus quis assim, por algum motivo, eu tive o privilégio de batizar o Caio lá em São Paulo. Que ano foi, Caio? 2014. 2014, eu estava com uns 22 anos mais ou menos. 2014 tive o privilégio de participar do estudo do Caio e batizar o Caio em São Paulo. Depois que o Caio foi batizado, eu tive o prazer de discipular o Caio. O Caio fazia parte da nossa igreja em casa, meus atos. A gente acabou de assumir uma igreja em casa, o Caio fazia parte da nossa igreja. E aí ficamos um tempo lá, né, Caio? Depois a gente foi para o mapa, passei treinando para poder vir para cá. E aí outros irmãos acabaram liderando lá a nossa igreja em casa. E aí a gente participou do mapa durante um ano lá em São Paulo, que foi o nosso treinamento. E aí no término eu cheguei no Jorge e falei, Jorge, cara, eu queria indicar aí um irmão que eu acho que, vai dar fruta aí. Ele quem? Foi o Caio Neves, cara. Indiquei o Caio pro Jorge para USP, o Caio participou do mapa, ficou lá um ano, teve o seu crescimento. Viemos para cá, ajudei o Caio a namorar a Priscila. Lembro de um tempo que eu fui lá em São Paulo no mês de setembro, não vou lembrar o ano, que o Caio falou, preciso conversar com você. Eu sentei com ele e falou, cara, eu estou crescendo em amizade com a irmã lá de Ribeirão. Quem é que está conversando? Quem é? É a Priscila, cara. Tive o prazer de poder participar desse processo da vida deles, né? De poder ajudar. Começaram a namorar. Não cuidei deles, né? Caio e a Ana cuidaram. Mas chegou um tempo que eles tomaram uma decisão
de casar. Então, ou a Priscila ia para São Paulo, ou o Caio vinha para cá. Caio veio para cá. E aí tivemos o privilégio, eu e Vânia, de estar mais próximo deles aí a partir daí. E aí eles decidiram casar. Tive a honra de fazer o casamento deles, que foi, fiquei bem nervoso, mas no final acho que deu certo. E estamos aí com o Caio e com a Priscila já faz 3, 4 anos aí, tentando ajudar eles. São irmãos incríveis. E é um privilégio, cara, poder ter de Deus algo que eu sei que é valioso para Deus, que é a igreja. E agora, nesse momento, pegar com toda segurança e confiança e paz no meu coração de passar o bastão para o Caio e para a Priscila. Porque eu conheço vocês, eu sei da integridade de vocês, eu sei da fidelidade de vocês. E isso para mim, para a Vânia, é muito importante. E é um privilégio poder, nesse momento, ter pessoas que a gente consegue passar e a gente prosseguir. A Vânia vai falar um pouquinho aqui sobre a Priscila e depois eu volto. A Vânia vai tentar falar. É que é difícil, né? A gente falar especificamente, né, de uma pessoa, porque a gente poderia falar aqui um por um, né, de vocês, já que o Caio e a Pri estão aí assumindo, né, estamos aí passando o bastão para eles. Então, quero falar um pouquinho também da Pri, né? Acho que em todos esses anos que a gente tem estado mais próximos, né? Eu posso falar muito bem da Pri, né? Ela se tornou uma grande amiga minha. A Priscila é uma mulher muito temente a Deus, uma mulher com as suas limitações, porém enfrenta elas, né? Com muita coragem, com muita determinação. A Priscila é uma mulher vulnerável, com o seu coração aberta para pedir conselhos, aberta e disposta para fazer a vontade de Deus. E uma excelente discípula, né? Ela é uma excelente esposa, uma amiga e agora líder espiritual de todos vocês. Pri, amo muito sua vida e quero que você saiba que, apesar da distância física, né, você e o Caio, vocês estarão sempre em nossos corações. Bom, e é isso aí. Muito obrigada, gente. Bom, acho que eu vou falar só esse para concluir. E agora cabe, né, todos vocês aqui como igreja continuar, né, esse trabalho, cuidar da vinha, né, como o Leandro falou, continuar o trabalho com muito zelo, com muita coragem, assim formando líderes. Novos líderes, né? Que nós temos muitos líderes aqui, mas formando novos líderes, amparando os fracos, os desamparados e nunca parar de crescer, né? Que esse é o propósito da Igreja de Cristo, né? Crescer espiritualmente, né? Porque o fruto vai permanecer e vocês hoje são esses frutos. Amém? Amém. E eu quero concluir esse nosso tempo, mesmo sem nossa presença aqui, mas a presença de Jesus continua aqui. Amém. Ele vai continuar usando vocês de maneira ainda maior que Ele usou eu e Vânia. Eu não tenho dúvida disso. A minha ausência da Vânia aqui vai trazer crescimento para a igreja. Para todos vocês. Nós já falamos sobre isso anteriormente. E eu comecei esse tempo falando sobre unidos por um propósito eterno. E eu quero encerrar lembrando que o que nos uniu foi Cristo. E o que nos mantém unidos é o seu propósito eterno, a igreja. Cidades diferentes, somos parte da mesma história eterna. O reino aqui continua, porque Jesus permanece aqui. Vocês são esses embaixadores, discípulos, servos, cheios de dons, de fé, de amor. Essa é a característica dos discípulos de Jesus. Amamos vocês, continuaremos orando por vocês, torcendo por vocês, acreditando em cada um de vocês, porque acima de tudo, estamos sempre e sempre estaremos unidos por um propósito eterno.
que é a igreja. Amém. Quero orar junto com vocês. Senhor, muito obrigado, Senhor, primeiramente por essa igreja maravilhosa. Obrigado pelo privilégio que eu e Ivânia tivemos de ter a coragem. Na verdade, a coragem não veio de nós sabemos disso. O Senhor que nos impulsionou a estar vindo para cá, e foi uma das melhores decisões da nossa vida. Aprendemos muito, crescemos muito, erramos muito também. Conhecemos pessoas incríveis que fizeram e fazem parte da nossa família, e somos gratos ao Senhor. Obrigado por cada irmão que serviu, Deus, que serviu eu, Ivânia e a minha família, que orou conosco, que sonhou conosco, que chorou conosco. Muito, muito, muito obrigado, Deus. Abençoe, Jesus, os líderes que vão permanecer aqui, Deus, na igreja. Dê um coração de coragem, dê muita visão aos irmãos que vão ficar aqui, visão talvez que eu e Ivânia não conseguiu ter. Dê a eles, Deus, por favor, dê força, dê uma unidade ao coração de cada um deles, porque o Senhor trabalha na unidade, Deus, que eles possam continuar unidos e fortes, Deus, pelo propósito maior que é a igreja. Que cada irmão aqui entenda que faz parte de um propósito eterno, Jesus, e que não depende de tempo ou lugar, mas de fé, de entrega e principalmente do Senhor, Jesus. E que o Senhor continue operando grandes coisas nessa cidade, operando grandes coisas na vida de cada um aqui, Deus. Obrigado por essa família, em nome de Jesus, oramos muito grato. Amém. Amém. Amém, gente, vamos ficar de pé.